Também a única dancinha que eu sei é essa. É a única que eu sei. O povo fica, ai, porque agora os jovens ficam nessas dancinhas. E vocês não ficavam, não. Os velhos não ficavam, não. Bota a mão no joelho, dá uma baixada. Todo mundo dançando igual nas festas. E quando era a sererê, de repente, de revereceivo, novo, amarraviandevo. Aí vamos falar agora que os jovens só dançam a mesma dança. É porque a dança deles agora é só com os braços, né? E é mais, eu acho. É só o braço. Exige mais, né? Coordenação motora. Não tem, né? Vambora, né? Vamos lá. Falamos do depósito extrajudicial, que só pode ser valores, né? Não dá para depositar no banco um carro, um semovente, uma coisa, tem que ser. E agora a gente vai falar do depósito judicial. Professora, obrigatoriamente, para eu fazer o depósito judicial, eu preciso ter feito o extrajudicial antes? Não necessariamente. Você pode ir direto para o judicial sem precisar ir para o extrajudicial, tá? Qual é a vantagem do extrajudicial? É você ter a oportunidade de se livrar sem um processo e a recusa por escrita, ela gera uma prova que você pode anexar o processo e facilitar o andamento. Beleza? A partir do momento que consignei, não importa se aquele credor pegou o dinheiro ou não. A partir dali, eu já me desvinculo de todas as questões da mora. Juros, risco de multa, de perecimento da coisa, de acionar a justiça, tudo isso aí eu já me livro, tá? Então, quando eu entro com a ação judicial, o juiz deferindo a minha petição, ele vai me dar 5 dias para realizar o depósito. Se em 5 dias eu não realizo o depósito, por óbvio, ele vai encerrar o processo sem resolução do mérito. Ora, eu chego para o juiz, excelência, eu queria fazer um depósito. Ele disse, faça. Aí eu não faço. Então o processo se encerra. Por óbvio, né? Sem resolução do mérito. Agora, se o juiz me autoriza a realizar o depósito, pode depositar. Eu deposito em 5 dias e eu tenho prestações sucessivas, eu não preciso ficar repetindo o pedido para o juiz. Aquelas prestações sucessivas, elas podem ser depositadas de forma automática, sem eu estar precisando pedir toda hora a renovação do pedido, tá? E para essas sucessivas eu também tenho prazo de 5 dias para realizar, tá certo? A gente vai ter depois uma diferença entre as prestações sucessivas comuns e as que se referem a aluguéis, tá? Já eu vou falar para vocês que aluguel é diferente dessas outras prestações. O trâmite para consignar aluguel é diferente. Não são muitas coisas, mas a gente vai ver. Então, essas prestações sucessivas, eu posso ficar realizando até depois da sentença, até o trânsito em julgado. Mesmo que o juiz tenha sentenciado e aí tenha recurso, não transitou em julgado, eu posso continuar consignando, tá? Posso fazer essa consignação até o trânsito em julgado. O credor, pessoal, ele não pode, via de regra, recusar o pagamento. Qual o seu motivo de recusar o pagamento? A pessoa está querendo se livrar da obrigação e você não quer. Só vai ter 2 situações. Primeiro, se a coisa não for mais útil para aquele credor, ou esse credor já tendo ajuizado uma ação. Então, o credor já ajuizou uma ação na justiça para te cobrar, aí tu bonito vai e quer consignar, sem querer pagar as custas processuais, sem querer pagar juros, multas e a decorrência da mora lá da ação judicial de cobrança. Aí tu quer consignar. Não, né? Então, obviamente que o credor não vai ser obrigado a receber quando já tiver constituída a mora, tá?
E quando não for mais útil? Olha, pessoal, aconteceu um caso com uma cliente minha, eu sempre conto esse caso, porque na época eu também estava me preparando para casar e foi uma coisa que tocou muito meu coração. A bichinha já era mais velha, assim, tinha umas idades já, né? E ela tinha muita grana mesmo. Mas era aquelas coroa fitness, enxuta, aquela bonita, né? Povo bem cuidado, bem tratado, povo que tem condição de ser, né? Era malhada e tudo, e ela tinha uma loja de roupa. Ela tem ainda essa loja. Inclusive é a marca própria. As blogueiras daqui do Ceará, tudinho, faz propaganda para ela. A Isabelle Timóteo, a Jamile Lima. Ela é chique. Aí ela ia casar e ela contratou um ateliê lá de Fortaleza, que também é um ateliê muito chique, muito bem recomendado, um ateliê maravilhoso, para fazer o vestido de noiva dela. Nisso, minha gente, ela já é dessa finura. Mas para casar, ela quis ficar mais magra ainda, para que ela desaparece. E aí, quando ela foi fazer a última prova do vestido, era dia 1º de dezembro, eu lembro bem assim, não era o meu escritório, eu era, coitada, estagiária do escritório, né? Eu ainda não tinha me informado, não. Era dia 1º de dezembro, o casamento dela. Dia 28 de setembro, ela precisou ir fazer a última prova e ia viajar para resolver umas coisas da loja dela e ia voltar exatamente no dia 1º, direto para o dia de noiva. Então, ela não podia provar mais o vestido sem ser no dia 28. Tinha que ser naquele dia. Aí, ela chegou lá para provar o vestido estava todo desmontado. Não tinha vestido, tá? Só os pedaços do vestido. Aí, ela começou a se desesperar, ligou logo para a minha chefe, que era do escritório de advocacia. Esse escritório, ele cuidava de tudo dela, né? De tudo, da loja, de tudo, as coisas tudo. E aí ligou para minha chefe: mulher, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aí a minha chefe quase que dizia: eu não sou nem costureira, né? Mas vamos ver o que eu posso fazer. Porque o vestido estava todo desmontado. E aí a dona do ateliê disse que era assim mesmo. Porque as noivas, ou algumas emagreciam muito, outras engordavam por ansiedade, e elas deixavam realmente para fazer a montagem do vestido no corpo da noiva, para ficar perfeito o ajuste, beleza. Aí ela disse: olha, é porque eu vou viajar, eu não vou poder vir buscar o vestido. Vocês vão ter que deixar no local em que eu vou me aprontar. O ateliê: não se preocupe que vai ser deixado lá no local em que você for encontrar. Isso era dia 1º de dezembro, era um sábado. O casamento dela estava marcado para as 19 horas, numa igrejona pauleira lá de Fortaleza, gigante. Menina, era uma festa, você não tem ideia. Era uma festa para 1000 pessoas. Né? Era um negócio assim, extraordinário. Era no melhor buffet que tá. E quem ia tocar na festa dela era só o Xande. Porque ela é amiga da Isabelle Timóteo, era só ele. E ele ia tocar assim, né? Tipo, né? Minha amiga e tal. Era um negócio da alta, né? Eu sei que ela chegou de viagem direto pro dia de noivo, meio-dia. 1h da tarde, nada de vestido. E aí a minha chefe ficou louca ligando pra mim, eu gatinha na praia, e ela: vá agora no ateliê, vá pegar o vestido da mulher lá, que a mulher tá pra ficar louca aqui. Lá vai eu, toda de entrada de banho, né? Cheguei lá no ateliê, o ateliê fechado. Aí lá vai eu na casa da dona do ateliê, morta de vergonha, não deixaram nem eu entrar com a mendiga daquela, que a mulher era rica, né? Morava num prédio chique lá de Fortaleza. Só eu não tô vindo pedir esmola, não. Eu vim só aqui saber do vestido. Eu vim só saber aqui do vestido. Eu disse: não, a dona fulana não está aqui, está viajando para sei lá onde, né? Europa. E eu: meu Deus do céu. Aí fui atrás do telefone da gerente para saber onde a gerente. Aí fui na casa da gerente. A gerente: olha, a gente já mandou deixar o vestido. Eu disse: onde? Por que não chegou lá? E aí, minha gente, essa mulher, ela tem um surto psicótico, vocês não têm ideia. Porque ela é altamente perfeccionista, né? Uma pessoa super, assim, organizada.
Aí lá vai eu e a minha chefe, sábado, 3 horas da tarde, rodar a loja de noiva de Fortaleza tudinho, para pegar os vestidos que mais ou menos era o que ela queria, para levar para ela provar e ela com a costureira debaixo do braço, assim, porque para poder fazer os ajustes. Eu sei que ela casou com outro vestido. E ela, olha, era o tempo inteiro na igreja. Eu vou processar a fulaninha de tal, porque ela acabou com o meu dia, não sei o quê. Eu sei que ela casou com outro vestido e quando foi no outro dia, não, na segunda-feira, ela arrumando as malas para viajar para passar a lua de mel em Bali, sei lá onde era, um negócio bem chique aí, o vestido chegou na casa dela. O que foi que aconteceu? O entregador levou o vestido para outro salão, que não era o que ela estava, deixou lá, entregou lá, como era um salão também que é muito acostumada a ter dia de noiva, o salão recebeu, achando que era uma das noivas que estavam lá, não era de ninguém. Quando foi na segunda-feira, o salão ligou para o entregador ir buscar e ele foi deixar na casa dela. Foi isso que aconteceu. O entregador? E resolveu que agora não vai ter esse vestido da segunda-feira. Adiou o casamento. Nunca, né? Ela casou, minha filha ela já tinha quase 40 anos, ela não ia... Ela ia casar nem que fosse de biquíni. Eu que não vou dar chance de desistir. Jamais, né? E aí, minha gente, nesse caso aqui, a coisa não é mais útil para o credor. Só para vocês terem ideia, eu vou até me abaixar aqui para dizer o preço do vestido. 30 mil dinheiros o vestido. 30 mil reais era o preço do vestido. E eu perguntando para a minha chefe, eu não posso tirar só umas pedrinhas dessas daí, não? Só para pagar o meu trabalho, que eu estava dia de sábado, de folga, mas estagiário não tem direito a nada, né? Pagou nem minha gasolina, tá bom, isso mesmo. E a minha humilhação também na porta lá da casa da mulher, também nunca fui paga, né? Isso aí mesmo. 30 mil reais. Aí, obviamente, o ateliê foi processado, né? Perdas e danos, indenização por danos morais e tudo mais, e tarará, e tarará. Mas o ateliê cumpriu, né? Assim, a construção do vestido, só que não entregou. Então, não é mais útil para o credor, nesse caso aí, né? É uma recusa justa, tá? Acontece também, por exemplo, eu vou fazer uma inauguração e eu tenho que fazer um marketing, uma divulgação. A pessoa entrega a divulgação, os folhetos, depois da inauguração. Também não é mais útil para mim. Então, é a recusa justificada. Alguém perguntou alguma coisa? Vale? A garrafa dela fala, né? Tá igual as corras lá do... Deus me livre, né? Então, pessoal, o réu, na contestação, pode alegar que não houve recusa ou não houve mora em receber, pode alegar que a quantia está errada ou que não está sendo a coisa devida, o que você deveria ter depositado era uma coisa e você depositou outra, né? Foi justa a recusa, no caso desse do vestido, mais do que justa, né? Não me serve mais. O depósito não foi efetuado no prazo ou no lugar do pagamento, ou o depósito não é integral. No caso aí, pessoal, da não integralidade do depósito, quando o credor é chamado para contestar e diz, olha, excelência, eu não aceito, ou apareceu a caneta. Que legal. Olha, excelência, eu não aceitei porque era para ser 3 mil reais, a pessoa depositou 1.500. O que é que o juiz faz? Avisa ao devedor, que no caso é o autor da ação, que ele tem 10 dias para completar, né, o valor e aí encerrar a obrigação. Essa complementação, ela só não é válida se dentro do contrato, né,
do contrato que originou essa obrigação disser que o não pagamento integral rescinde o contrato. Tá? Então, vamos supor aqui, quando a gente fala de coisa, é mais fácil de entender, né? Eu vim aqui depositar o veículo, tá, excelência? Porque o fulaninho não quis receber. Aí o credor diz, olha, eu não recebi porque o veículo está faltando aí as 4 rodas de liga leve, está faltando aí os acessórios, está faltando aí um monte de coisa. Todos os acessórios lá do Cabaruber, né? Está faltando, não vou receber por isso. E dentro do contrato, a não entrega integral da coisa rescinde. Então, eu não vou aceitar. E aí, mesmo que eu queira completar, o contrato está rescindido. Aconteceu um caso de umas peças de um aerogerador, que a gente tinha uma empresa que gerava energia, e o cara tinha que entregar umas peças de aerogerador em determinado prazo. Porque a gente tinha que montar, porque tinha que habilitar para poder produzir, gerar e fornecer energia. Se a gente não entregava no prazo, a OMS nos multaria, né? E o cara não entregou no prazo. Quando ele quis depositar uma parte das peças. E aí a gente não aceitou a complementação porque o contrato já estava rescindido. Tá? Não adianta você querer entregar metade da coisa. E a gente não recebeu justamente porque ele não queria entregar as peças todas. Já tínhamos comprado de outro fornecedor porque a gente não podia deixar de habilitar o aerogerador, porque senão nós receberíamos uma multa altíssima. Então, nesse caso aí, não é que a coisa não me serve mais, até serve. Mas a incompletude, né, a falta de integralidade do depósito, faz acontecer a rescisão contratual. Se for um valor, se for uma coisa que não rescinde o contrato, o cara tem 10 dias para depositar o restante e dá tudo certo. Tranquilo? É a empresa responder por perdas e danos e não mais. No caso dessa... A empresa que deixou de entregar. Respondeu. É o que acontece também com a ação de exigir contas, né? Veja bem, a ação de exigir contas, ela tem uma lógica reversa. É o devedor que está querendo se desvincular daquilo. Mas se a gente já tiver com a ação de cobrança de dívida, por justamente querer cobrar danos morais, perdas e danos, perda de fruto, perda de rendimento, essa ação de exigir contas, ela não pode ter andamento. E aí o credor vai e na contestação informa, excelência, esse gaiatinho aqui está querendo fugir das consequências lá da ação de cobrança de dívida. Então essa ação aqui não tem fundamento. E aí o juiz julga improcedente, né? E dá ganho de causa para o réu, que no caso é o credor, tá? Essa ação, pessoal, ela é cabível para que uma das partes... Vale, já passei? É isso mesmo. Terminamos a consignação, tá? Alguma dúvida da consignação? Então, a judicial... esqueci de falar da diferença de aluguéis. Olha só, na consignação judicial comum, quando eu tenho parcelas sucessivas, o juiz vai me dar 5 dias para eu depositar a primeira. As demais, elas vão sendo depositadas automaticamente, beleza? Automaticamente, eu não preciso estar pedindo ao juiz. Prazo de 5 dias. Posso fazer essa consignação automática até depois da sentença, até o trânsito em julgado, ok? No caso de aluguéis, o meu prazo para o depósito é de 48 horas da primeira prestação. O juiz autorizou, é aluguel, 48 horas para depósito. As próximas que vão vencendo, eu tenho que fazer no dia do pagamento. Exatamente no dia do pagamento. Vamos supor que o aluguel é para o dia 10, todo dia 10, as próximas eu vou ter que fazer essa consignação, tá? E eu só posso fazer isso até a sentença. Depois que sentenciar, eu não posso mais consignar. É diferente da outra que você vai até o trânsito em julgado, até ter recurso. Tá certo? Existe essa diferença. Prazo de 5 dias
posso consignar até depois da sentença, prazo de 48 horas, tenho que consignar sempre no dia do pagamento e só posso ir até a sentença, tá certo? Tranquilo? E tem multa, viu? No caso do atraso para o aluguéis, eu tenho multa. No caso da consignação comum em atraso, eu não tenho multa, tá certo? Aí no caso desse prazo, ele começa a se contar após as 48 horas, que foi pago, ou a partir da decisão? Não, o juiz deu o prazo hoje, deferiu hoje. Dia 8. Vai contar sempre dia 8 ou sempre dia 10? Não, é assim. A primeira prestação para ser consignada de aluguel, o primeiro aluguel, é 48 horas da decisão do juiz, da autorização. As próximas que forem sendo vencidas é no dia do depósito do contrato. Dia 10, dia 15, dia 20. E aí não são 48 horas, é no dia. No dia. A comum, tipo, foi dia 10, o juiz autorizou, eu tenho 5 dias. Então, dia 10 do próximo mês, eu tenho 5 dias. Dia 10, eu tenho 5 dias. Sempre eu vou ter esse prazo de 5 dias para fazer o depósito, tá? Aluguéis não, é no dia. Não tem prazo, tá certo? Tranquilo? Agora a gente vai para outra ação, que é a ação de exigir contas. Percebam que porque essas ações são novas, a OAB está gostando de cobrar as questões dela, né? São ações que elas são novas no código, mas elas são muito usuais. A gente pratica muito as ações que estão sendo mais cobradas, tá? Então, essa ação é cabível, pessoal, para que uma das partes preste contas à outra, em que tem uma relação jurídica. Ó, o próprio código nos alerta que nós temos relações jurídicas estabelecidas de forma legal que são intrinsecamente obrigatórias à prestação de contas. Tutor, curador, inventariante, gerente. Isso aí eu nem preciso ter uma ação autônoma de exigir contas, porque é da natureza dessas outras ações que o tutor, que o curador, que o inventariante preste contas. É óbvio, né? Então não preciso aí de uma ação específica para que essas pessoas que dentro da relação jurídica já estabelecida, eu já tenho essa obrigação intrínseca, tá? Essa ação, apesar de ser exigir contas, eu posso também utilizar para entregar contas. Tipo, eu quero prestar conta com a pessoa não quer receber as contas. Eu posso utilizar a ação de exigir contas, tá? É um síndico, por exemplo, que quer prestar contas com os condôminos e os condôminos não querem receber, ele pode utilizar essa ação de exigir contas, tá? Que aí fica sendo de dar contas, né? Essa ação, presta atenção, minha gente, presta atenção nesse negócio da duplicidade. A ação de prestar contas, ela é uma ação de natureza dúplice intrínseca. Ela já vem com um brinde para você. Já vem com um brinde. Vamos supor aqui que eu queira prestar contas com a Lara, tá? Eu sou administradora de um negócio da Lara e eu quero prestar contas para a Lara, tá? Chamo a Lara e digo, Lara, quero prestar contas para você. Lara disse, não quero saber. Não quero que você preste contas comigo. Deixa eu pegar. Eu não quero que você preste contas comigo. E eu digo, não, mas eu quero prestar contas justamente porque eu quero me desvincular dessa obrigação. E aí, pessoal, eu entro com o pedido de exigir contas, o juiz verifica, são 2 etapas na ação de exigir contas. A primeira etapa, o juiz vai verificar se eu tenho ou não obrigação de prestar. Essa é a primeira etapa. Se ele verificar que eu tenho, ele vai dizer, beleza, você tem mesmo, é obrigação, preste. Quando eu presto contas, que o apuramento, né, a apuração daquele saldo ali, se por um acaso, ao invés de eu dever a Lara, Lara é quem me deve, e justamente por isso que Lara não queria receber as contas, porque ela sabia que ela estava me devendo, né?
imediatamente ali eu ganho um título executivo judicial. Automático. Esse título executivo judicial é para o réu ou para o autor, ou seja, é para o credor ou para o devedor, de forma automática. Eu não preciso, por exemplo, entrar com uma ação para cobrança de dívida, eu não preciso reconvir, eu não preciso fazer nada, aquele crédito ele é gerado automático, seja para o autor ou seja para o réu. Então, vou dar um exemplo real que aconteceu. Olha só, o cara era inventariante de um montante de imóveis da família. E ele era um cara super organizado, era um cara honesto, um cara tranquilo. Só que os imóveis, eram 3 irmãos. Uma irmã totalmente aleatória, alienada da vida, morando fora, não queria saber de nada do patrimônio que ficou. Morava fora, foda-se. Ixi, falei palavrão, pode falar, Ada? Agora já era, né? Tudo gravado. O outro irmão, canguinha, mão de vaca, só queria saber de receber. E esse irmão que ficou como inventariante era mais organizado. Aí, ele fez vários investimentos de manutenção no imóvel. Fez tirando do próprio espólio, mas fez do bolso dele também, né? Colocando. E ele foi prestar contas. Não precisa da ação de exigir contas, tá, pessoal? Inventariante não precisa. Mas dentro do próprio processo de inventário, eu posso apresentar contas e essas contas aparecerem um saldo positivo para mim. Então, não preciso de fazer reconvenção, não preciso fazer nada. Esse crédito é automático. Beleza? Tranquilo? Outro exemplo. Tem uma relação jurídica com determinada pessoa, que a pessoa precisa estar ali administrando determinado patrimônio meu. Faz um investimento, por exemplo, para impedir que um determinado patrimônio caia, quebre, ou coisa que o valha. Eu, desconfiada, achando que a pessoa está me enrolando, entro com a ação de exigir contas. A ação de exigir contas é autorizada na primeira fase. Quando ele vai prestar o saldo, eu, que sou a autora da ação, que queria que ele apresentasse as contas, é que sou devedora dele. Imediatamente tem um título executivo para o réu. O réu não precisa fazer nada. Professor, mas se ele quiser reconvir, ele pode? Pode, não está impedido. Ele pode reconvir, mas é desnecessário para aquele crédito ali, tá certo? Então, ela é de natureza dúplice intrínseca. O título executivo que gerou ali serve para um e serve para outro, tá? Dependendo do saldo que for apurado, beleza? Então, voltando de novo. É uma ação que tem 2 etapas, tá? Eu tenho a primeira etapa, que o juiz vai decidir se eu sou obrigado ou não a prestar contas. Essa decisão é uma decisão interlocutória, que pode ser atacada por agravo, tá? Não é uma sentença terminativa, é uma decisão interlocutória. Depois vocês olham naquele site que tem um monte de questões, tem uma questão exatamente falando sobre isso. OAB de 2018.2, se eu não me engano. É exatamente essa pergunta. A decisão da primeira fase, da ação de consignação e pagamento. Vocês veem o que a OAB faz, né? Mistura procedimento especial com recurso, né? Numa mesma questão. A decisão da ação de exigir contas, que deferiu o pedido de obrigação de prestar contas, pode ser atacada por quê? Agravo, apelação, embargo de declaração. A nossa tendência é entender que é o quê? Apelação. Não é? Fala em decisão que obriga a pessoa a fazer uma coisa, a gente já pensa que é apelação. Não é. É uma decisão interlocutória, o processo não se encerrou ainda. Ainda tem a segunda fase, que é a apuração do saldo, né? E aí é agravo de instrumento, tá, pessoal? Agravo de instrumento. Beleza? A decisão que apura o saldo, aí não, essa é atacável,
agredível por meio da apelação. Beleza? Tranquilo? Ficou claro essa questão da natureza dúplice? Ficou aí para o pessoal online? Natureza dúplice é quando numa ação a sentença gera um título executivo extrajudicial que pode ser utilizado tanto pelo autor quanto pelo réu, sem precisar reconvir, sem precisar fazer nada. O réu ganha esse brinde aí, né? O réu tá lá sem fazer nada, pum, ganha um título. Coisa boa, delícia, né? Sem reconvir, sem fazer nada. Beleza? Pra frente. Dissolução parcial de sociedade. Olha, pessoal, o código, ele de vez em quando dá umas derrapadas aí em atecnias textuais, né? Assim como lá no cumprimento de sentença, não é só cumprimento de sentença, né? É cumprimento de acórdão, é cumprimento de decisão interlocutória, é cumprimento de outras coisas. Aqui a gente também tem uma atecnia em relação ao nome. Olha só, a dissolução parcial de sociedade, esse nome aqui, ó, tá atécnico, tá incorreto. Na verdade, deveria se chamar resolução. Veja por quê. A sociedade, ela não vai desaparecer. Ela não vai sumir. Apenas aquele sócio, em específico, que está pedindo a dissolução, que seria a resolução, é que vai sair da sociedade. Então, a sociedade se resolve para ele, não todo mundo. Não é que ele está destruindo, acabando com a sociedade, a não ser que seja ele e outra pessoa. Mas se for ele e mais outros sócios, a sociedade vai continuar existindo e vai se resolver só para ele, tá certo? Então, a pessoa jurídica, ela não vai se extinguir, ela não vai desaparecer. É só aquele sócio ali que vai se retirar ou vai ser retirado daquela sociedade, tá? Porque pode. Eu tenho legitimidade ativa do sócio que quer sair e eu posso entrar com ação de dissolução parcial de sociedade para me desvincular e saio. Ou a própria sociedade, vamos tirar esse bicho aqui que ele não está dando certo aqui com nós, não. Cabo não está pagando, cabo não aparece aqui, bora botar ele para fora. E aí a sociedade também é legítima ativa para retirar aquele sócio ali, tá certo? E nós temos uma terceira situação, que o cidadão quer apenas a apuração dos haveres. Que é que eu tenho aí para receber? Não, cara, né? Eu quero saber. Aí entra com ação de dissolução só para saber quanto é que ele teria para receber em caso de saída. Tranquilo? Pois não. Caso o sócio ele queira entrar com essa ação para ele se eximir da desconsideração da personalidade jurídica. Pode acontecer. A má-fé faz com que ele não saia, ou é outra ação que vai ser implementada para tentar resolver a situação? Pessoal, o Pedro está perguntando assim, professora, se esse sócio aí está pedindo a dissolução, né? A resolução. Vou falar dissolução, mas vocês já entenderam que é um nome errado, mas é o que está no código. Pedindo a dissolução, porque ele sabe que tem uma ação de desconsideração da personalidade jurídica e o patrimônio dele pode ser atingido. Ele é impedido de fazer isso por má-fé? Não é impedido, sabe por quê? Porque mesmo que ele peça a dissolução parcial, ele responde ainda 2 anos. Mesmo fora da sociedade, ele está preso em responder ainda 2 anos por essa sociedade. Então, ele se desvinculou a partir do momento em que ele pediu ali para novos contratos, tá? Mas os que já tinham sido estabelecidos, ele ainda vai responder por 2 anos. Então, não adianta o bebê fazer isso para querer sair, para se livrar, porque ele não vai. Ele vai responder. Beleza? Tranquilo? A gente tem, pessoal, a dissolução parcial de sociedade extrajudicial, mas essa não está no Código de Processo Civil, está lá no Código Civil. Essa daí é a mais usada, porque ela é mais rápida, né? O sócio precisa apenas
informar o seu pedido de saída, né? E aí a sociedade tem 30 dias para responder. A partir da resposta ali, o sócio, daquele momento para frente de novos contratos, já está desobrigado. Ele pode oferecer a parcela dele, né, para os próprios sócios comprarem, ou, dependendo do contrato social, vender para terceiros, tá? Mas essa é a mais fácil, é a mais simples. Acontece, pessoal, que tem situações em que ou o sócio é expulso, a sociedade quer tirar, ou ele tentou fazer essa dissolução extrajudicial e não conseguiu, ou acontece de situações em que a sociedade não quer o sucessor integrando ali aquela sociedade. Foi o caso do meu cliente, mas já a gente explica para vocês o que aconteceu, tá? Já eu conto a história. Então, essa judicial, ela é mais demorada, ela está prevista no Código de Processo Civil e não só no Código Civil, e ela é uma ação judicial, tá? A extrajudicial é um trâmite que acontece dentro da própria sociedade, o juiz não tem nem conhecimento disso, isso é uma relação empresarial, tá? A judicial não precisa da intervenção da justiça. Então, a gente vai ter 3 causas que podem ensejar, né, essa resolução parcial. Uma é a morte do sócio, e aí a sociedade quer retirar aquele sócio e pagar o que é devido a ele, né? Morreu o sócio, vamos apurar os haveres aqui, fazer o pagamento e retirar esse sócio da sociedade. Sorológico que vai retirar o defunto, né? Ele morreu. Acontece, pessoal, que pode o herdeiro vir a integrar essa sociedade, né? Não é obrigado, porque a pessoa morreu, eu ter que realizar a dissolução parcial. Não é obrigado. Só que nesse caso de um cliente do nosso escritório, o herdeiro era um abençoado. E prevendo essa possibilidade, no contrato social já tinha dizendo que não poderia entrar herdeiro nenhum na sociedade. Eram 3 amigos que criaram muito mal os filhos, sabia que os filhos não valiam nada, e eles mesmos, rapaz, nossos filhos não têm futuro não. Se um de nós morrer, eles não podem entrar, fica só 2. Se morrer 2, fica só 1, mas não vamos deixar os herdeiros não, porque senão eles vão acabar com a nossa empresa. E foi exatamente o que aconteceu. Um deles faleceu, o herdeiro, ô, belezinha, agora é minha vez. Queria só ir lá na empresa tirar, né? Só que o contrato social impedia, então foi entrado com a ação de dissolução parcial para retirada desse sócio falecido e pagar só o que é devido a ele, o espólio que lute para resolver lá como é que vai ficar. A outra coisa é a retirada do sócio. O sócio está dando trabalho, o sócio está botando boneca aqui, não está pagando o que tem que pagar, desaparece e tal. Vamos retirar esse cidadão aqui. Nesse caso aqui não dá para fazer extrajudicial, tem que ser judicial, tá? Ou o sócio quer sair. Não, eu quero sair, não quero mais ficar. Aí a sociedade fica impedindo ele de sair extrajudicialmente e ele entra com a dissolução para pedir a saída. E a terceira situação é a apuração dos haveres. Não, eu só quero apurar. Eu quero pedir uma suspensão da sociedade. Olha, eu vou passar 2 anos aí sem participar da sociedade, eu não quero sair. Eu vou pedir uma suspensão e por isso eu quero a apuração dos meus haveres. Beleza? Beleza, vamos fazer aqui. E você fica suspenso. Pode isso, professora? Pode. Você, vou investir em outra coisa, mas não quero sair dessa sociedade. Só que eu não posso mais estar botando dinheiro aqui dentro, né? Então eu suspendo, eu também não recebo. Assim como eu não invisto, eu não recebo de volta, eu não tenho retorno, né? E eu posso fazer essa suspensão temporária da sociedade sem me retirar. E aí eu peço só a apuração dos haveres. Porque esses haveres eu posso investir em outra empresa. Isso é muito comum no meio comercial, no meio empresarial. Até 2 anos, né? Até 2 anos. E aí, pessoal, como é que funciona a ação de dissolução parcial de sociedade?
eu tenho a citação. Vamos colocar aqui como se fosse o sócio querendo sair, tá? O sócio pede para sair, né? Igual o 02. É o 02 ou é o 03? Me esqueci, agora tem que assistir o filme de novo. Acho que é o 02. Pede para sair, 02. Pede para sair, 02. É o 02. Acho que é o 02. O sócio pede para sair, tá? A sociedade é citada e ela tem duas alternativas. Ou concorda com a saída desse sócio, e aí a decretação do acordo, do aceite, e aí eu vou só fazer a liquidação da apuração dos haveres, e se encerra a ação com resolução do mérito. Mas pode essa sociedade contestar. Olha, a gente não vai autorizar a tua retirada agora, porque você está com uma dívida grande. Porque no contrato social tem dizendo que você tem que ficar no mínimo 3 anos. Porque você se responsabilizou por uma dívida grande e você não está querendo mais cumprir com a obrigação. Porque, enfim, tem muitas situações em que a sociedade pode não autorizar a saída desse sócio, né? Naquele momento ali. A partir do momento em que o réu contesta, a gente vai para o procedimento comum, tá? A gente vai para o procedimento comum, ok? Se for o contrário, é a sociedade querendo expulsar o sócio. Pai, não tá dando não, vamos tirar você. Se o réu for citado e concordar, faz a liquidação, decreta a apuração dos haveres, esse sócio sai. Se esse sócio discorda, olha, eu não vou sair. Eu ainda tenho muita coisa para investir, eu ainda tenho dinheiro para receber. Contestou, vai para o procedimento comum. Então, essa ação aqui, assim como a as possessórias, elas são parcialmente especiais, né? Elas não estão em sua completude dentro do procedimento especial. Beleza? Vocês sabem quem é esse rapaz aí? E você? Tu não sabe? E tu faz direito? Não pode. Minha filha, pelo amor, assista. Sweets. Tu também não sabe, não? Lara. Ai, que susto. Pelo amor de Deus. Não. Ai, ai. Fixação da data de saída. Por que isso é importante, pessoal? Porque a partir dali é que eu vou contar os haveres daquele cidadão e as responsabilidades que ele tem com a sociedade até aquele momento. Então, no caso de falecimento do sócio, é o óbito, né? Morreu é a partir daquela data ali que ele não responde mais, tá? A partir do momento que ele faleceu, ele não responde mais, porque defunto não responde nada, a não ser que seja dívida fiscal. Se for dívida fiscal, ele vai responder morto, reencarnado, ele vai responder de todas, né? No caso da retirada imotivada, é o 60º dia seguinte ao recebimento, 60 dias, tá? Pela sociedade ou da notificação do sócio retirante. Então, eu estou pedindo para sair sem motivo nenhum, quero sair, vou dissolver a sociedade. Faça uma notificação por escrito para os outros sócios, para a sociedade. A partir do recebimento dessa notificação, eu respondo ainda por 60 dias. Qualquer contrato, qualquer dívida, qualquer coisa que for adquirida nesse prazo de 60 dias, eu ainda respondo, mesmo tendo pedido a retirada. Beleza? No recesso, o dia do recebimento pela sociedade. O recesso é essa possibilidade que eu disse a vocês. Olha, eu quero ficar aí suspenso um tempo. Vamos me dar aí a suspensão? É a partir do dia da notificação. Na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado ou na exclusão judicial, é o momento do trânsito em julgado. O juiz autorizou tua retirada, a gente não te quer mais aqui. A partir da sentença, contando com o trânsito em julgado, esse réu não responde mais pela sociedade daqui para frente.
E na exclusão extrajudicial é na data da assembleia que tiver deliberado para a retirada daquele sócio, tá? A partir dali, aquele réu não responde mais pela sociedade. E não responder, pessoal, se refere a débitos e créditos, tá? Isso é importante, cada centavo aí a gente vai contar. Então, qualquer contrato feito para recebimento ou pagamento, a partir dessas datas aí, o sócio não responde mais. Beleza? Tranquilo? E como é o pagamento desses haveres, professora? O cara vai sair, como é que vai se dar o pagamento desses créditos, desse lucro que ele, porventura, vem a ter? A gente tem duas situações. Uma, o contrato social prevê como é que vai ser essa forma de pagamento, em 10 vezes, em 5 vezes, em 20 vezes. O último cliente que eu fiz essa dissolução extrajudicial, ele fez um acordo com a sociedade de pagar em 12 vezes. Mas isso era porque estava previsto no contrato social. Se não tem nada no contrato social, e aí quem quer trabalhar com direito empresarial tem que ficar atento a esses detalhes, né? Quem quer trabalhar com contratos, existe algum doido ainda? Sei, algum de vocês? Não, né? Todo mundo é normal, né? Mas se alguém quiser trabalhar com contratos, tem que ficar atento aí quando vai fazer esse contrato societário. Ó, pessoal, falando aqui uma coisa, a área jurídica de contratos e de direito empresarial é uma área muito carente de profissionais. Muito. A gente conta nos dedos quem são as pessoas que trabalham com isso e conhecem o direito contratual a fundo. Que realmente é um direito chato, mas é um direito também extremamente útil, principalmente para essa área empresarial. Aí o que é que está acontecendo? Como não tem advogado que faça isso, os contadores estão tomando essa área, né, que é nossa. Então, às vezes tem contador que sabe muito mais de direito contratual do que advogado. E a gente está perdendo esse bolinho aí. E pensem, quando a gente está falando de empresa, sempre os valores são lá em cima, né? E os contadores estão tudo botando no bolso dele e nós vacilando, ó, indo para a porta da cadeia. Oh, meu Deus do céu. Ou pior do que advogado de porta de cadeia é trabalhista, né? É muito pior. Mas então, se não tem isso no contrato social, se o contrato for omisso, olha aí que delícia. A sociedade tem que pagar a apuração dos haveres em 90 dias no dinheiro. Tem bufo, bebê. Olha aí, que falta faz um contrato bem feito, um contrato societário bem feito? O prejuízo que a sociedade não vai ter aí por não ter previsto essa cláusula de saída e a forma de pagamento? Né? O cara vai receber a bolada todinha em 90 dias. E no dinheiro, tá? Beleza? Oposição, bebê, essa é muito simples. É uma ação tranquila, a gente já tinha visto ela na intervenção de terceiros, saiu da intervenção de terceiros, porque de fato não é uma intervenção de terceiros, é um procedimento especial. É o seguinte, eu faço um losango processual, né? Deixa eu ligar aqui o negócio. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o autor, eu tenho aqui o juiz, eu tenho aqui o réu, autor e réu brigando aqui, né? Beleza? Autor e réu aqui brigando nessa relação processual. Formei a tríade processual. Esse aqui é o objeto do desejo, né? Ai, meu Deus. Esse aqui é o objeto do desejo que está sendo disputado aqui por esse autor e por esse réu, tá? Tranquilo? Esse aqui é o autor, essa aqui é a autora e esse aqui é a ré. Estão aqui nessa tríade processual, beleza? O opositor é o cidadão que vem para atacar tanto o autor quanto o réu. Então, eu tenho uma situação em que eu não estou achando aqui um negócio. Ai, tá aqui, achei. Essa tríade processual vai se tornar o seguinte.
O opositor aqui, ó, ele está atacando o autor e ele está atacando o réu. Então, aqui eu vou formar um litisconsórcio necessário passivo do autor e do réu. Enquanto esse opositor aqui é autor da ação de oposição, esses dois aqui são réus, tá? E ele vai dizer, ó, bebê, esse objeto aí nem é teu, do autor, nem é teu, do réu, é meu. E aí eu faço um losango processual. Tranquilo? A ação de oposição, ela acontece de forma incidental em qualquer tempo do processo. A qualquer momento do processo, esse opositor aqui pode aparecer e dizer, ei, vocês estão brigando por uma coisa que nem é tua, nem é tua, é minha, né? Vacilou playboy, né? O que acontece demais isso aqui? Imóveis. Imóveis, amores. Vocês conhecem a Praia do Preá? Já foram lá? Praia do Preá não tem matrícula de nada, de registro de nada. Lá é uma esculhambação. Só tem os contratos de compra e venda, né? Poucos imóveis lá tem registro público, né? Até porque tem coisa em área de marinha. E agora o que aconteceu? Fizeram a estradinha para lá, inventaram um negócio do buraco azul, que é para besta de turista ver. Vocês já foram? Eu fui várias vezes, que a minha tia tem uma casa lá. Mas eu fui para ser besta mesmo. Fui da primeira vez que eu fui lá, não tinha nada, tava só o buraco mesmo, que foi uma escavação de uma obra, e a água ficou lá e ficou azul. E eu fiquei, bicho, eu sou bióloga, né? Eu fiquei, baixa essa água aqui, eu sei não. Não tem por onde sair a água. Só a negada mergulhando lá e fazendo xixi e coisa e tal. Eu não vou entrar nesse negócio aí, não. Não tem troca da água, não tem. Eu fiquei, né, desconfiada. Aí um amigo meu que é geólogo, né, tava comigo nesse dia, ele, não, Débora, acontece a filtração, tem uma água vindo dali. Eu fiquei meio desconfiada, botei só o pé assim para dizer que, vou bater foto, né, assim. Agora eles fizeram um deck, tá um negócio chique, tem umas placas lá, né. Aí os abestados, vamos pro buraco azul, chega lá, é isso aqui? Beleza, né? Mas nos Estados Unidos o povo anda quilômetros para bater foto de um novelo gigante, né? E ainda cobra, ainda tem cobrança, $10. Esse $10 para bater foto com esse bicho aqui? Sim, eu não, então obrigada, pode deixar que eu pego na internet. Mas enfim, no Preá tinha um cidadão que era dono de vários terrenos, né? Que tinha vendido um lotezinho para um cidadão lá, e eles começaram a disputar na justiça o tamanho da venda, se foi 10 por 30, começaram a brigar. Quem que é o dono, quem não sei o que, não sei o que, e a mal briga na justiça já. Chegou o dono. Ó, meu amor, não é seu, nem é seu. Ai, mas ele me vendeu. Ele vendeu uma coisa que não era dele. E ainda tá brigando pelo tamanho do terreno, né? Esse terreno é meu, um dos únicos que tinha matrícula. E ele era o proprietário do terreno. Os dois saíram dessa ação de domínio, né? Saíram dessa ação de domínio. E aí depois o comprador foi acionar na justiça o vendedor para ressarcir o dinheiro dele. Mas acontece demais isso em terreno. Construtora, né, que faz os loteamentos, faz a venda, o terceiro passa, não tem que pagar da construtora, a construtora ainda é a proprietária do terreno, aí ela vai lá e se opõe. Então, existem muitas situações em relação a terreno, então tomem cuidado. Quando você for comprar um terreno, verifique se você está comprando do dono, para você não ter prejuízo, né? Porque se não for o dono, pode acontecer aí tranquilinho uma ação de oposição. Então, esse é um procedimento que pode acontecer em qualquer momento do processo original. Esse processo original pode ser um processo de cobrança de dívida, por exemplo, não obrigatoriamente de domínio, né? Pode ser, eu estou cobrando uma dívida que o fulano, eu quero ajuizar a ação em relação a esse carro aqui. Bebê, esse carro aqui é meu.
Você está aí se metendo num negócio que não é a discussão, entendeu? Professor, mas aí no caso não seria embargo de terceiro? Não, sabe por quê? Qual é a diferença de embargo de terceiro para oposição? O embargo de terceiro, esse terceiro, está protegendo um bem que está sobre o patrimônio dele. Na oposição, eu não estou protegendo um bem, eu estou protegendo um direito. Então, realmente, eu estou acionando a justiça contra ambos, né? Contra ambos. Os dois aqui estão errados, eu que estou certo, eu que vou levar o direito para mim. Tá? E isso pode acontecer de forma incidental. Como é que funciona? Entra com pedido de oposição, o processo que está em andamento aqui imediatamente é suspenso. Porque o juiz precisa verificar se esse opositor realmente tem direito de se opor. Depois que ele julga a oposição, começa a correr esse outro processo aqui, com o opositor aí nessa outra tríade processual que ele se forma, né? Contra o autor e o réu. Beleza? Tranquilo? Então, o terceiro deduz uma pretensão que coincide com a demanda contra o autor e o réu. Pode ser proposta desde a citação até a sentença, tá? Com o terceiro, para obter êxito na oposição, ele precisa demonstrar sua pretensão e mostrar que ela precisa ser mais bem acolhida. E aí, obrigatoriamente, autor e réu estão em litisconsórcio no polo passivo. Esse opositor está contra os dois, por isso que não é intervenção de terceiro. Porque na intervenção de terceiro, o terceiro ou vai para o autor ou vai para o réu. Ele se associa, vamos dizer assim, ao autor ou ao réu, né? Aqui não, o cara é contra os dois, tá? Haverá sempre um litisconsórcio necessário no polo ativo passivo da oposição. Ok? E aí a gente entra nas nossas ações principais. Estou desesperado, não sei o que estudar, não tenho tempo. Só um minuto que eu vou beber água, tá? Vocês aí do online não se assustem não. Não tenho tempo para estudar, vou estudar ação de possessória. A ação possessória, ela entra em processo, ela adora ser cobrada também no civil material, né? Não só na parte processual. Ela se confunde com o uso capião, a gente tem essa mania de estar confundindo o uso capião, e aí é uma matéria importantíssima, tanto para o processo quanto para o civil. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. O que são as ações possessórias? Olha, pessoal, quando eu falo de possessória, eu estou discutindo posse. Né, professor? É possessória, você está discutindo posse. Mas por que eu estou ressaltando isso? Porque posse é diferente de propriedade, tá? O nosso ordenamento jurídico, ele valoriza aquela pessoa que quer exercer o domínio, o animus domini, que quer tratar aquilo como dono, tá? Porque nós temos o princípio da função social da propriedade. Não adianta você ser o dono se você não cuida, porque quem ama cuida. Quem não cuida, vem outro para cuidar. Isso é uma máxima não só do direito, né? Mas de todas as áreas. Se você não está prestando atenção, se você saiu ao vento, você vai perder o assento. Então, quando eu estou falando de possessória, eu não vou discutir domínio. Meu amigo, não importa se você é o proprietário, não importa se você tem um registro do imóvel, eu não quero saber. Eu quero saber se você estava exercendo a posse. Você estava aqui cuidando do terreno? Você fez cerca? Você estava cuidando, plantando? Você construiu alguma coisa? Ou você deixou aqui e abandonou? Se você deixou aqui e abandonou, é porque você também não estava tão interessado assim. Então, a questão aqui, a discussão é posse, tá? É a posse, é quem está exercendo o animus domini. Então, não importa a propriedade, beleza? Mesmo que o possuidor seja de má fé. A discussão aqui é a posse, tá? Tranquilo? E aí a gente vai ter 3 tipos de ação possessória. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e o interdito proibitório.
Qual é a diferença entre um e outra? É o tipo de agressão realizado àquela posse, tá? Para reintegração, nós precisamos ter o esbulho. O que é o esbulho? É a perda total da posse. Eu fui expropriado, esbulhado, retirado. Eu sou ex-posseiro. Esbulho, ex-posseiro. Eu estava lá exercendo a minha posse e invadiram o meu terreno, eu tive que sair. Eu fui esbulhado, fui retirado da posse. Aí é a reintegração. Preciso ser devolvido da minha posse, preciso reintegrar a minha posse. Beleza? Na turbação é uma perturbação. Eu fui perturbado na minha posse. Eu não fui retirado, eu não fui expulso. Mas a pessoa invadiu com uma cerca, a pessoa fica lá querendo tirar frutos, a pessoa vai lá e pega animais. Professor, mas isso também não é roubo? É, mas é uma afronta à posse também. Se é um vizinho que está ali mudando a cerca, né? É um esbulho. Eu não fui, uma turbação. Eu não perdi a minha posse, eu apenas fui perturbado. Nesse caso, é a manutenção da posse. Beleza? E a ameaça é aquela coisa que você não perdeu a posse, mas a pessoa está toda hora ali. Eu vou entrar, eu vou invadir, eu vou chegar. E aí eu vou explicar para vocês que tinha uma novela chamada Rei do Gado, que eu não assisti no original, porque eu sou jovem. Eu assisti, já não vale a pena ver de novo, tá? O original não sei. Vale a pena ver de novo, eu assisti, que chama Rei do Gado. É um laboratório de ação possessória, o Rei do Gado. Olha aí! Começa a história com 2 imigrantes italianos. Pessoal, eu não estou contando a novela à toa não, viu? Tem sentido aqui, porque eu estava dando aula anteontem e o aluno, professor, o que é que tem a ver a novela? Eu disse, presta atenção, abençoado, que eu estou contando porque tem a ver com o assunto. 2 imigrantes italianos, Berdinazzi e Metzenga, falecido Tarcísio Meira era o Berdinazzi e o Metzenga era o Antônio Fagundes, né? Que tinham produção de café lá em Minas Gerais. E os 2 brigavam justamente porque turbação de posse. Um botava a cerca para um lado, o outro vinha botava a cerca para o outro. Um botava a cerca para um lado. Naquela época, começo do século passado, 1920, 1930, não tínhamos ações possessórias, né? Eles receberam esses terrenos do governo justamente para produzir café, chamados da Itália para vir, né, produzir aqui no Brasil. E os 2 ficavam nessa briga constante no diabo dessa cerca, né? Então aí a gente já tem aí um exemplo de turbação, que se fosse atualmente um dos 2 poderia utilizar-se aí da ação de manutenção de posse. Beleza, eis que a casa do destino, o que é que acontece? A única filha do Berdinazzi, ele tinha 4 filhos, só tinha uma filha e 3 homens. A única filha do Berdinazzi se apaixona pelo único filho do Metzenga, que ele só tinha esse mesmo, né? Era esqueci o nome dela, Giovanna. E o menino, eu esqueci o nome. Os 2 se apaixonam, fogem. Berdinazzi renega a filha, não quero mais conversa com ela porque ela casou com o meu pior inimigo. O Metzenga, como só tinha aquele filho, acompanhou o filho, né? Ficou Marieta, que era a Vera Fischer, ajudou a criar o menino e tudo, foi-se embora. Esse cidadão, que é Bruno Metzenga, vai para Goiás, fica podre de rico e aí vira o rei do gado. Ele tinha fazenda de gado lá, para todo gado, muito gado. E muito chifre também, que a mulher dele passava chifre nele com o Ralph. Então dá certinho o nome dele ser rei do gado mesmo. Era uma loura. Combinou perfeito. Esse Ralph deu uma explosão na época da novela de cachorro com o nome Ralph, que até hoje os cachorros mais velhos é o Ralph. E no meu prédio, viu, Raimara, tinha um diabo de um pincher,
Porque pinche não é bicho, né? Pinche é um depósito de Satanás. Você pega um pequeno coisinho desse tamanho e bota 70 Satanás lá dentro e vira um pinche. Aquilo é o pinche. O pinche serve para isso. E o Ralph, o desgraçado do Ralph, a gente assistindo na novela e a mulher, Ralph, cãozinho do... Voltando aqui para o Rei do Gado. Eis que ele tinha essa fazenda maravilhosa lá em Goiás, né? Muito gado e não sei o quê. E na década de 90, início da década de 90, nós tivemos uma explosão dos movimentos de sem terra e sem teto. Foi o auge do MST, né? Era o auge, não? Então tinham muitos grupos de pessoas sem terra invadindo propriedades, fazendo protestos, né? Pessoas também invadindo prédios abandonados, que eram os movimentos do sem teto, né? O movimento do sem casa. E aí está lá o Antônio Fagundes, agora Bruno Metzenga, o Rei do Gado, com a sua fazenda super produtiva, e se aproxima da fazenda um grupo de sem terras. Pessoal, ameaça clara. Embora os sem terra não tenham dito, nós vamos invadir sua fazenda, mas era um movimento que estava acontecendo no Brasil inteiro. Então, o fato de ter uma aproximação de um grupo de sem terra já era uma ameaça. Então, o Bruno já podia ter o interdito proibitório. Como é que funciona o interdito proibitório? A pessoa é citada e avisada, se você invadir, você vai pagar uma multa. E aí, mas Bruno Metzenga não fez isso, né? O que ele fez? Ele foi até o líder do grupo de sem terras, que era o Zé Rainha, e foi conversar com o cara. Olha, minha fazenda é produtiva, eu tenho muito gado aqui. Se vocês invadirem, vocês vão atrapalhar o meu negócio, uma das minhas fazendas, né? Mas fiquem aqui na porta da fazenda que eu garanto a vocês abastecimento de água, de comida, de remédio. Façam o acampamento de vocês aqui, né? Que vai dar tudo certo. Pode deixar que o negócio vai dar bom. Zé Rainha concorda. Não, beleza. Então tá bom. Vamos fazer dessa forma, tá? Aí, quando o Bruno Metzenga vai saindo do acampamento, ele vê quem? Luana. Uma sem terra, que era feita pela Patrícia Pilar, que é a cara do sem terra, né? Loura, olhos azuis, a cara, né? De uma pessoa que vive na roça. Se apaixona por Luana. Eis que Luana, na verdade, é uma prima perdida do Bruno Metzenga, que o tio dele, que foi o único que sobreviveu, procura esta sobrinha pro resto da vida. Bruno, então, vai até Minas Gerais para conversar com o tio. E nesse ínter que ele está lá em Minas Gerais, a mulher dele é que fica tomando conta, que passa chifre nele, né? A do Ralph. Fica tomando conta da fazenda. E o Ralph, no ouvido dela, enchendo o saco dela. Aí o que ela faz? Manda os capangas atacarem os sem terra que estão ali só na ameaça, né? O que acontece? Os sem terras invadem a fazenda. E aí a gente tem um esbulho, porque aí eles não conseguem mais acessar a fazenda. O que o Bruno poderia fazer? Entrar com a ação de reintegração de posse. Mas o que o Bruno fez? Foi lá conversar com o sem terra, porque é a novela, né? E o Zé Rainha revoltado, olha, você descumpriu a sua palavra, morreu gente aqui porque os seus seguranças atacaram o povo, e foi aquela confusão, tá? Então, prestem atenção, ameaça não precisa nem da palavra, só a aproximação de um possível invasor da posse já me permite um interdito proibitório. O esbulho é a perda do meu acesso àquela posse. Eu tive que sair, porque foi uma invasão, né? Eu tive que sair. Já a turbação é um pedaço, ou um espaço, ou parte da minha posse que foi perturbado. Beleza? É ou não é um laboratório de ações possessórias a novela? Né? Fora
que o Fábio Assunção, nessa novela, estava lindo demais, minha gente. Ô bicho rei para fazer o mal é o tempo, né? O cabo era bonito. Mas então, as ações possessórias, elas têm uma peculiaridade, que é a fungibilidade. O que é isso, gente? Nas ações possessórias, o juiz está autorizado, tá? Ele está autorizado a reconhecer um pedido que não foi feito. Vocês lembram que pelo princípio da congruência processual, o juiz só pode dar exatamente o que o autor pediu? Mesmo que o juiz veja e diz, meu Deus do céu, esse homem merece mais isso, isso e isso, se não está na petição inicial, ele não pode dar? Não é? Porque senão a sentença pode ser extrapetita ou ultrapetita e passível de nulidade. Só que aqui a possessória é autorizado que esse cidadão possa converter o pedido em outro. Por quê? Primeiro, na prática, às vezes é difícil você diferenciar o esbulho da turbação. É complicado você ver isso na prática. Segunda coisa é que essa prática, né, essa coisa fática, ela pode mudar rapidamente. Então, veja o caso. Os sem terra estavam só ameaçando. Bruno Mezenga entrou com interdito proibitório. Mas depois eles invadiram. Mudou de ameaça para esbulho. Aí quer dizer que ele precisa entrar com ação de reintegração de posse? Não. Ele apenas comunica para o juiz a alteração fática da situação e o juiz vai dar um tempo, um prazo de 10 dias para que ele complemente o pedido dele e vai avaliar o pedido de acordo com a mudança. Então, ele não precisa fazer outro processo para pedir ali a ação de reintegração de posse. Então, olha só o que é que o artigo diz. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obsta, ou seja, não impede que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então, por conta dessas duas situações, né, o juiz está autorizado a avaliar a situação, mesmo que o pedido original não seja aquele. Beleza? Essas ações possessórias, faticamente, elas têm uma velocidade muito grande, acontecem muito rápido. Então, para eu ficar, vou entrar com a ação, a reintegração, é manutenção, não faz sentido. Então, pelo princípio da fungibilidade, isso é possível. Dentro da ação possessória, eu posso acumular mais 2 pedidos. Eu posso acumular reparação de danos e eu posso pedir a indenização dos frutos. Falando especificamente aqui do Bruno Mezenga, né? Quando os sem terra invadiram, o que é que eles fizeram? Quebraram cerca, quebraram portões, destruíram currais. Algum gado pode ter perdido ou coisa que o valha. Então, já cabe aí uma reparação de danos pelo momento da agressão da posse. Então, se o cara foi mexer na tua cerca, quebrou tua cerca, tu tá pedindo a ação de manutenção de posse, já posso acrescentar a reparação de danos. Olha, essa cerca foi tantos mil reais aqui. Bora acrescentar aqui o pedido de reparação de danos, beleza? E posso ainda acrescentar o pedido de frutos. Ora, Bruno Mezenga, nesse caso, pelo tempo que ele ficou esbulhado da posse dele, ele deixou de vender o gado, ele deixou de produzir, ele deixou de fazer o corte do gado, o leite do gado, né? Qual é o cálculo aí desses frutos? Ele também vai poder aí solicitar a indenização de frutos cumulados nesse pedido, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu trabalhava com PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas, lá em Minas. Fazia o acompanhamento ambiental e jurídico dessa região. E tinha, esse cara, ele trabalhava com PCH e com produção de gás, tá? Biogás. Então, o bagaço da cana ele utilizava, moía, virava um biogás que gerava energia, tá? O pessoal da PCH,
Era do lado, um do lado da outra. Foi retirado, foi desapropriado, foi pago tudo indenizado, foram transferidos para outra área, tudo certinho, tudo indenizado e tudo mais, mas tinha um abençoado, especificamente, para vocês terem ideia do cuidado que a empresa tinha, que até a árvore que estava na porta da casa da pessoa, se a pessoa quisesse, a empresa transplantava para a casa nova. Porque essa parte de alagamento, a pessoa tinha que sair, porque ia alagar para fazer o pequeno lago, né? Então até, você quer levar a árvore? Quero. Pô, tirava a árvore e botava na porta. Mas tinha sempre tem um santo, né? Que botou o boneco e o que ele fez? Se juntou com outros capangas de outra região e invadiu, esbulhou, né, a posse dessa fábrica de biogás. Pelo período que ele estava lá, o bagaço de cana não veio, o cara não pôde processar e produzir o biogás e ele perdeu diariamente cerca de 500 mil reais por dia. Só isso, né? Só isso. Então, caberia tranquilamente uma indenização aí de frutos, né? Não foi nem reparação de danos, porque ele não quebrou nada, eles entraram pulando o muro. Não tem uma grande segurança para uma área de produção de energia, né? Pelo amor de Deus. É óbvio que a pessoa não vai estar... Então, ele não quebrou nada, mas ele ficou lá invadindo e não deixava ninguém operar as máquinas. Então, foram em torno aí de 10 dias esse abençoado impedindo essa produção e foi aí esse prejuízozinho de 500 mil reais por dia. Né? Então, totalmente passível aí à restituição de frutos. Beleza? Imposição de medidas para evitar novas agressões ou impedir aí a entrada no caso da ameaça. Essas medidas aqui, pessoal, além de multas combinatórias, o juiz pode autorizar, por exemplo, a utilização de segurança armada, o reforço de cercas, pode pedir o afastamento mínimo da pessoa da propriedade. Então, não existe aí uma determinação específica para essas medidas. Geralmente, combina-se com multa, mas você pode também dar um distanciamento. Olha, você só pode se aproximar 400 metros, 500 metros dessa propriedade. Se você for visto antes, você vai ser multado, né? Posso permitir também um reforço de segurança, tá? Mas o pedido principal aí vai ser a multa. E eu posso também pedir aí o cumprimento de tutela provisória. Pedir que esse abençoado, de forma urgente, que era o caso aí dessa central de produção de biogás, porque precisa de uma manutenção constante, senão explode. Né? Então, a gente entrou com um pedido de tutela de urgência para que ele fosse emitido da posse imediatamente e que o cara pudesse operar novamente por questão de risco à saúde até do invasor, né? Para não explodir e dar um prejuízo e morte e tudo mais. Tá? Então, é possível o pedido de tutela provisória de urgência, que vai culminar em multa, inclusive com a emissão de posse. Beleza? Natureza dúplice. Supondo aqui que quem entrou com pedido de esbulho, ou melhor, de turbação, foi o Berdinazzi. Bruno Mezenga, Bruno não, o avô dele, que eu esqueci o nome, ou o Mezenga, ou outro Mezenga, vai na hora da contestação e diz, não, quem está invadindo é ele, está aqui a prova da minha posse. Veja que eu tenho plantações aqui nessa área e ele está botando a cerca para o outro lado. Veja que eu tenho até foto aqui, ó, o meu filho andando de cavalo aqui dentro e ele botou aqui para fora. Então, essa aqui também tem natureza dupla, só que não é intrínseca. Naquela de exibição de contas era automático, pá, ganhei. Aqui não, eu tenho que pedir, sem precisar reconvir, apenas na contestação mesmo, tá? Na própria contestação, eu posso dizer, olha, na verdade, quem está invadindo é ele. Além de ser cara de pau de invadir o meu terreno, ainda entra com ação possessória contra mim, tá aqui a prova da posse, tá? Professora, por que não é legal reconvir? Não é que não é legal, é que é muito mais fácil quando a ação é dúplice, que apenas na contestação eu já falo,
Porque na reconvenção eu tenho que ter uma petição inicial, eu tenho que gerar outro processo. Eu viro o polo passivo para o ativo, né? E aí é todo um processo aleatório, alheio, que vai ser... Alheio não, mas é um processo novo que eu vou ter que entrar. Aqui, na simples contestação, eu já estou rebatendo e permitindo a possibilidade dessa duplicidade. Beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, a gente tem que dar um destaque importante para essa impossibilidade da exceção de domínio. Olha, professora, poxa, é muito injusto. Eu sou o dono do terreno e eu não posso alegar minha própria... Agora tu quer que ligue, né? Que esquentou. Ligar aí, Adam. Poxa, eu sou o proprietário do terreno, eu tenho aqui a matrícula do imóvel, o cara invadiu meu terreno e na ação possessória eu não posso discutir, eu não posso trazer essa exceção de domínio. Isso aí não seria a afastabilidade da jurisdição, não? Cadê a garantia constitucional que diz que a jurisdição não pode ser afastada? Gente, não é afastabilidade da jurisdição. Você não está sendo impedido de pleitear o seu direito, não. Temporariamente, é que você não vai poder discutir aquilo dentro daquela ação possessória, tá? Passou a ação possessória, aí você pode fazer a discussão, né, dessa exceção de domínio aqui. Então, o que é que o 557 diz? Na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu, que às vezes o réu é que é o dono, né? Propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa, tá? Olha, na verdade esse terreno nem é seu, é do fulano. Aí nesse caso pode, tá? Não obsta a manutenção e reintegração de posse à alegação de propriedade. Então não adianta você vir discutir aqui se você é o dono, se você não é. A manutenção de posse pode ser para o réu. A manutenção de posse pode continuar com ele, ou a reintegração. Porque na ação possessória, o que me importa é a posse. É quem está exercendo essa posse. Beleza? E aí a gente vai ter dois tipos de ação possessória. Uma que fala de posse nova e uma que fala de posse velha. Qual é a diferença entre essa posse nova e posse velha? Primeira coisa é a distinção do procedimento. O que é que o 558 diz? Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da seção 2 desse capítulo, quando a ação for proposta dentro de 1 ano e 1 dia da turbação ou do esbulho. Parágrafo único. Passado o prazo do referido caput, procedimento comum. Então, só vai ser procedimento especial se essa posse for uma posse nova, tá? Que é essa posse nova? 1 ano e 1 dia do início do esbulho, do início da turbação. Exemplo de um tio meu. Comprou um terreno lá na praia de Almofala. Sabe onde é Almofala? Praia linda, que tem umas falésias maravilhosas, perto de Acaraú. Comprou o terreno quando era solteiro. Deixou o terreno lá. Sabia nem o que é que estava se passando com o terreno. Bem 5 anos depois, a minha tia, mexendo nos documentos dele, encontrou esse contrato de compra e venda lá em Almofala. Ela é uma onça, né? Desse tamanho. Quanto menor a pessoa, mais zangada a pessoa é, né? Porque a raiva fica acumulada, a pessoa fica nervosa. Ela é uma onça. Ricardo, como é que tu perde esse terreno? 5 anos, não sei o que. Fez uma maior confusão. Pegou ele, botou debaixo do braço, foram em Almofala para ir procurar o terreno. Gente, uma sorte danada. Porque fazia 5 anos que ele não pisava lá. Quando eles chegaram, tinha um cidadão botando tijolo lá para fazer uma construção. Olha que sorte. Botando o tijolo. Então, posse nova, procedimento especial, rapidez na resposta, pedido de tutela de urgência e ele conseguiu reaver o terreno dele.
Porém, olha como ele é. Porém, ele herdou um terreno do tio. O espólio passou o terreno para o nome dele. Aqui em Sobral, ali perto do centro de exposições. Herdou nunca pisou lá. Quando foi procurar, cheio de gente morando. Morando há tanto tempo que as árvores estavam grandes. As árvores plantadas pelas pessoas estavam grandes. Ele não foi mais nem atrás. Que ele vai brigar por um negócio? Ah, professora, mas ele não tem a propriedade? Apesar de ser posse velha, eu não posso entrar com um procedimento comum? Pode, mas não valia a pena, sabe? A proporção do terreno com o processo que ele ia ter que fazer. Então, foi posse nova, menos de 1 ano e 1 dia do momento da turbação ou do esbulho, procedimento especial. Foi posse velha, procedimento comum. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, pessoal. Obrigada. Espero contar com a aprovação de vocês. Aliás, espero não. Conto com a aprovação de vocês e com convite para o churrasco de aprovação, viu? Até a próxima, pessoal. Obrigada.